Olá, estamos aqui para a quarta e última parte do resumo da vida política dos presidentes da República, desde a República Velha até o atual presidente. Espero que vocês tenham gostado e continue querendo saber mais. Vamos lá? 33º presidente: Itamar Augusto Cautieiro Franco, o Itamar Franco, de 1992 a 1994. Nasceu a bordo de um navio que fazia a rota Salvador-Rio de Janeiro, mas se naturalizou mineiro de Juiz de Fora. Militar e engenheiro, foi prefeito, governador, senador e vice-presidente. Com o impedimento de Fernando Collor de Mello, assumiu a presidência definitivamente após sua renúncia. Seu governo ficou marcado pelo início do processo de estabilização econômica que levou à criação do Plano Real para tentar controlar a inflação que estava altíssima e a realização de um plebiscito para a escolha do sistema de governo do Brasil, sendo vencedor o presidencialismo republicano. Ao final do seu mandato, seu governo obteve uma das mais altas popularidades já registrada a presidente da República, devido à estabilização econômica e à criação do Plano Real. Faleceu aos 81 anos em São Paulo em 2011. 34º presidente: Fernando Henrique Cardoso, conhecido FHC, de 1994 a 2003. Carioca do Rio de Janeiro, sociólogo e professor, foi senador e ministro. Seu governo no primeiro mandato ficou marcado pela promessa de vincular o projeto econômico com o social, implementando o Plano Real, que havia estabilizado a economia para reduzir a inflação e diminuir a desigualdade social. Compromisso firmado em campanha, caso fosse eleito presidente. Conseguiu estabilizar a inflação através do Plano Real, que valia mais que o dólar, e aprovar várias emendas à Constituição, inclusive a que o garantiu o direito de reeleição. Foi reeleito, manteve a abertura do mercado e privatizou várias empresas públicas, com a justificativa de estabilizar a economia e torná-la mais forte. Sem resultados positivos para consolidar a economia devido à venda dessas estatais e crises internacionais acontecendo, houve forte desvalorização do real e o desemprego tomou conta do país, com altos índices de desempregados em todas as regiões do Brasil. Também o país passava por uma crise energética por falta de investimentos no setor, levando à falta de energia em todas as regiões do país, que ficou conhecido como apagão. Devido a tal situação em que o Brasil se encontrava, passaram a surgir grandes protestos populares, o que levou sua popularidade a despencar no final de seu mandato, encerrando sua carreira política. Aos 89 anos, ainda é considerado como liderança política do partido que ajudou a criar e vive na capital, o estado de São Paulo. 35º presidente: Luiz Inácio Lula da Silva, o famoso Lula.
de 2013 a 2011. Pernambucano de Guaranhuns, metalúrgico, foi sindicalista, presidente do Partido dos Trabalhadores, deputado e ministro. Eleito presidente, depois de disputar 3 vezes a presidência, seu governo ficou marcado por conseguir manter a estabilização econômica, o avanço tecnológico e digital do país. Também a criação de programas sociais como Fome Zero e Bolsa Família, tirando o Brasil do mapa da fome mundial confirmado pela ONU. Promoveu reformas e mudanças radicais econômicas e sociais que diminuiu a desigualdade social entre pobres e ricos. Pagou a dívida externa com os Estados Unidos, triplicou o PIB brasileiro, alcançando investimento na política externa com programas nucleares, Mercosul, BRICS e o protagonismo da Petrobras com a descoberta do pré-sal, elevando a posição do Brasil para entre os países mais ricos. Reeleito presidente, manteve a economia ativa e a queda da desigualdade social, terminou seu mandato com alto índice de aprovação, tornando-o o presidente mais popular do Brasil e um dos mais populares do mundo. Após seu mandato, foi acusado por corrupção pela operação judicial de investigação chamada Lava Jato e preso. Devido à falta de provas dos eventuais crimes cometidos, após mais de 1 ano de preso, conseguiu a liberdade e se mantém como militante e liderança política aos 74 anos de idade. 36º presidente ou presidenta Dilma Vana Rousseff, de 2011 a 2016. Mineira de Belo Horizonte, economista, foi secretária, ministra e a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente do Brasil. Seu governo ficou marcado pela continuidade e ampliação dos programas sociais, como Minha Casa Minha Vida, corte de despesas, maior intervenção na economia para baixar juros e desonerações, o papel das mulheres na política e seus direitos como mulheres, promoveu leilões no campo aéreo, petróleo, rodovias e ferrovias, ampliou cotas raciais e sociais para oportunizar e diminuir a desigualdade no acesso à educação técnica e superior, sancionou a lei que destina a maior parte dos royalties do pré-sal para a educação e popularizou a internet no Brasil. Reeleita presidente, tentou governar sem flexibilização a acordos, as negociações de interesse econômico estatal e privado com o parlamento de articulação, o que acabou desgastando seu governo, fazendo com que surgisse uma forte oposição política ao seu mandato, desencadeando uma onda de protestos contra seu governo em plena realização dos Jogos da Copa do Mundo no Brasil. Também nesse período se passava uma grande crise econômica mundial, o que a levou a tomar várias medidas impopulares e de austeridade fiscal, como novas regras para aposentadoria, aumento de impostos, energia elétrica, petróleo, fazendo com que a oposição não a deixasse governar o país. Então, uma série de protestos organizados por movimentos ligados aos seus opositores políticos levaram milhares de pessoas às ruas aos domingos para protestar contra o seu governo por todo o país e apoiar a Operação Lava Jato, que investigava e prendia políticos aliados do seu governo, levando o presidente da Câmara, que era investigado por corrupção, a aceitar o
o pedido de impeachment que a acusava de responsabilidade por prática de pedaladas fiscais, já na metade do seu mandato, o qual se defendeu como um golpe de Estado ao seu governo, que cassou seu mandato sem perder os direitos políticos. Aos 72 anos, mantém como liderança política em seu estado de origem, Minas Gerais. 37º presidente. Michel Elias Temer, 2016 a 2018. Após o impeachment da presidente Dilma Rousseff, assumiu a presidência e concluiu o mandato por ser vice. Seu governo ficou marcado por tentar fazer e aprovar reformas políticas, mas sem sucesso, dando continuidade ao modelo político-econômico atual. Terminou seu mandato com a popularidade baixa por ser um político de longa carreira na vida política e poucos afazeres sociais. Aos 80 anos, vive em São Paulo e se mantém como liderança do seu partido. 38º presidente. Jair Messias Bolsonaro, o Bolsonaro, 2019. Paulista da capital e militar, foi vereador e deputado. Depois de 7 vezes como deputado por vários partidos e em meio a uma crise econômica e política no país e a extensão das redes sociais, principalmente o WhatsApp, surgiu uma onda de protestos e desilusão com a política e contra os políticos do Brasil, tornando-no momento propício para que se tornasse candidato e fizesse uso da situação para promover sua candidatura através de seu posicionamento político às outras candidaturas com um viés ideológico reacionário de extrema-direita, defendendo repressão militar, intolerância às minorias, banalização das questões sociais como racismo, feminismo, homossexualidade e programas de inclusão social como Bolsa Família, em defesa dos bons costumes e contra a corrupção, fazendo com que se ganhasse popularidade, sendo eleito presidente da República com uma das campanhas mais baratas e populares a presidente já declaradas. Assumiu a presidência, prometendo acabar com a velha política, e seu primeiro ano de governo ficou marcado pela falta de articulação com os outros poderes, mas mesmo assim foram aprovadas reformas como a trabalhista. Enfrenta uma pandemia na saúde sem anunciar medidas concretas para o seu controle, apenas reforça o tratamento através de um medicamento descartado pela ciência e pelo Conselho Mundial da Saúde por não apresentar eficácia no combate do vírus, depois de ser testado por vários laboratórios do mundo. Também demitiu ministros da saúde que seguia a ciência e a OMS, ocupando cargo com um militar sem formação específica para ministrar cargo de extrema importância e gravidade na situação em que o país passa com mais de 140 mil mortos e mais de 5 milhões de infectados pela Covid-19. Segue no governo com vários pedidos de impeachment por supostos crimes de responsabilidade, denúncias na mídia com aliados investigados por corrupção, organização criminosa com milícias, disseminar notícias falsas através da internet, chamadas de fake news, através de um esquema conhecido como Gabinete do Ódio, se aliando com políticos que antes os chamavam de velha política, distribuindo cargos a militares da reserva e da ativa como nunca houve em nenhum outro governo, e usa a fé cristã e a família como escudo ao seu governo. Aos 65 anos, como presidente do Brasil, tenta criar um partido político que faz alusão ao partido Aliança Renovadora Nacional, que conduziu o país sob uma ditadura militar.